Internacionalicemos la lucha. Internationalisons la lutte. Internazionalizziamo la lotta. 让我们把抗争遍布全球。 Internationalize the struggle. Internazionalizzemos a luta. Olá, companheirada, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu tenho a honra de dividir o comando desse programa com a nossa querida companheira Cássia Bechara, dirigente do nosso setor de internacionalismo do MST. Cássia, que bom estar contigo. Oi, Carlinha. Oi, companheirada. É uma honra para mim estar aqui hoje, mais uma vez. É a segunda vez que eu contribuo aqui na apresentação do nosso podcast Internacionalizemos a Luta. E, como tem tudo a ver com o nosso podcast, o povo deve estar se perguntando o que é que eu estou fazendo aqui, cadê a Missilene, né? Então, vamos contar que a Missilene está em mais uma tarefa internacionalista em terras venezuelanas. Então, por isso, estou aqui hoje junto com a minha companheira, amiga, querida. Não é com Madi, como é com a Missilene, mas é quase, né Carlinha? O tratamento é igual. O tratamento é o mesmo. E também dirigente, companheirada, do nosso setor de cultura, também recém-empossada agora na nossa última coordenação nacional de janeiro desse ano. Missilene, receba nosso abraço e hoje é com nós a conversa. Vocês lembram, gente? Só queria antes de iniciar, quem já colocou aí o nosso podcast Internacionalizemos a Luta no Spotify? Tá gravado, tá certinho, mas a gente tá em outras redes, então busca nós aí no YouTube, no Facebook, nas redes do MST. E uma novidade que você pode se inscrever no WhatsApp do MST, que você vai receber direto no teu celular e assim que chegar, compartilha no grupo do assentamento, compartilha no grupo do acampamento, para que mais pessoas escutem a gente. É isso aí, Carla. E além das várias plataformas aí que nós estamos experimentando, né? Já descobrimos que o YouTube é sucesso total entre o nosso povo, mas também as nossas rádios estão aí transmitindo o nosso podcast, né? E aí, então, hoje queremos saudar, uma saudação muito especial ao nosso povo lá de Itapeva, da Rádio Camponesa. Aí, Belzão, uma maravilha aí, parabéns enorme a todos os nossos companheiros e companheiras que têm construído nossas rádios aí pelo Brasil afora e que estão investindo nesse instrumento tão importante, né, para a gente se comunicar, se informar e se formar também. E bora lá, nosso último programa, quem acompanhou, nós tratamos sobre a cultura na luta dos povos. Ele foi ao ar na primeira semana de janeiro. Foi um programa super bonito, porque nós falamos de um tema central na tática do MST, que é do papel da cultura na luta ideológica. E isso, né, colocado através dos tempos e das fronteiras. Se você ainda não ouviu, pode acessar pelas nossas redes, né, Cássia? Isso aí, Carlinha, foi bem bonito o programa mesmo. Agora, esse mês, estamos em março e os aromas de março já estão chegando a todas as casas, a todos os acampamentos, a todos os assentamentos. E como não poderia deixar de ser, neste mês, o tema do nosso programa é a luta das mulheres. E Cássia, você que está acompanhando toda essa elaboração do nosso setor de gênero, mas que é uma luta que envolve as mulheres do MST, nós escolhemos, camaradas, um tema bem bonito para esse mês. Eu queria que a Cássia falasse um pouquinho do significado dele, porque a revolução será com as mulheres ou não será? Não existe revolução sem o envolvimento de todos os sujeitos que compõem a classe trabalhadora. E as mulheres centrais nessa luta. Então, é isso. A revolução será com as mulheres ou não será revolução? Esse é o tema do nosso programa de hoje. E lembrando, né, gente, que para as mulheres do MST, março começa lá em novembro, né? Verdade. Nós somos muito planejadas, né? Essa é uma das características da luta das mulheres do MST, né? A conspiração, o planejamento, a organização. Então, estamos aí, né, difundindo esses aromas desde novembro e agora é a hora de colocarmos as chitas no rosto e irmos para a luta.
Camaradas, então, esse programa, né, do mês de março, com esse aroma, quero retomar aqui com vocês a apresentação do conjunto dos blocos, né? Então, para entender o hoje, que é o nosso primeiro bloco, nós vamos conversar com a nossa querida companheira, grande amiga do MST, Nalu Farias. Ela também é dirigente da Marcha Mundial de Mulheres e vai trazer para a gente um pouco do significado do 8 de março e das lutas, né, das mulheres em nível internacional. Nosso segundo bloco, Os Povos na História, nós vamos conhecer a Shadia Abu Ghazaleh. É assim que fala, Cássia? Ajuda a gente a pronunciar mais próximo do povo palestino? Ó, Carla, o mais próximo que eu sei, né, gente? Provavelmente se tiver um palestino aqui escutando, vai falar que nós estamos errando igual. Mas o que nos ensinaram até então vamos conhecer a companheira Shadia Abu Ghazaleh. Muito bem, ela é uma jovem palestina que foi uma das primeiras mulheres palestinas a participar da resistência militar, né, após a ocupação da Cisjordânia, que teve na Guerra dos 6 Dias, desde lá 1967. Eu pedi para a Cássia comentar o nome, gente, porque eu quero fazer um parênteses aqui. A Cássia tem uma origem libanesa, então ela conhece muito desse território. Quase Palestina, viu, gente? E eu ia dizer, né, a Palestina, além de estar, né, no coração do povo sem terra, sem dúvida, também está em um lugar reservado no coração da Cássia, nossa internacionalista. E para finalizar, nosso último bloco, Luta Sem Fronteiras, as nossas companheiras das Brigadas Internacionais da Zâmbia e da Venezuela vão nos contar como que as mulheres desses dois países estão se preparando para essa grande jornada do 8 de março. Bora lá? Bora lá, gente! Vamos começar então o nosso primeiro bloco para entender o hoje, dando as boas-vindas à nossa querida Nalu Farias. Nalu, que alegria ter você aqui com a gente, mulher. Eu acho que muitos dos nossos companheiros e companheiras que estão nos ouvindo já te conhecem, já te viram falando em algum canto, né? Junto com a gente, mas primeira vez aqui no nosso podcast Internacionalizemos a Luta. Agradecemos muito você ter aceitado o nosso convite. Nalu, bem-vinda. Sente aqui nessa roda com as mulheres sem terra de todo o Brasil e sinta os aromas de março. Para entender el hoy. Pour comprendre le présent. Per capire l'oggi. 为了我们今天的明白， Understanding Today. Entendendo o hoje. Nalu, conta pra nós um pouco. Acho que a nossa primeira pergunta tem que começar pelo começo, como a gente diz lá nos interior das Minas Gerais, né? Conta pra nós um pouco o que é a história do 8 de março, né? Por que esse dia se tornou o Dia Internacional de Luta das Mulheres? Tem várias versões, né, que rolam por aí. A gente acaba, às vezes, até reproduzindo versões equivocadas, né, da origem desse dia. E a mídia burguesa, né, trata como Dia da Mulher, e nós sabemos que não é o Dia da Mulher, é o Dia de Luta das Mulheres, né? Então conta um pouco para nós, Nalu, como é que surgiu esse dia, qual é a história desse dia? O 8 de março, que nós consideramos o Dia Internacional de Luta das Mulheres, tem uma história extremamente vinculada à luta das mulheres socialistas na articulação da luta feminista como parte da transformação da sociedade como um todo. Primeiro, foi um processo. Desde 1908, nos Estados Unidos, as mulheres do Partido Socialista comemoravam o Dia da Mulher, no último domingo de fevereiro, lutando pelo voto, pelo direito ao voto. E em 1910, na segunda conferência de mulheres socialistas, Clara Zetkin e outras, mas a Clara Zetkin liderando, propôs que, seguindo os exemplos das camaradas americanas, estadunidenses, vamos ter um Dia Internacional de Luta pelas Mulheres pelo direito ao voto, né? E aí, então, elas começaram a organizar todo ano um Dia Internacional de Luta das Mulheres. Em geral, era no último domingo de fevereiro. E em 1917,
2017, essa data foi justamente num Dia Internacional de Luta das Mulheres, que naquele ano deu no 8 de março, que era fevereiro, no antigo calendário russo, mas que deu início à Revolução Russa de fevereiro, a primeira revolução, com as mulheres saindo às ruas e deflagrando uma greve, né? Depois, mais tarde, foi em homenagem a essa ação das mulheres russas, também as mulheres comunistas propuseram que o Dia Internacional de Luta das Mulheres fosse sempre no 8 de março, e aí, a partir de então, passou a ser comemorado nessa data. Então, para nós é sempre muito importante resgatar essa história, mostrar justamente como a luta feminista, a luta pela igualdade, não tem como separar da luta do conjunto da classe trabalhadora, e cada vez mais pensando na sua diversidade, das mulheres camponesas, das mulheres jovens, das mulheres negras, das mulheres LGBT, do conjunto das mulheres, realmente pensando sempre desde a perspectiva da transformação da sociedade. Muito bem, obrigada, Ana Lu. Essa é uma questão super importante, e o que você coloca aí é central, né, para a gente entender que a luta feminista ela não está separada da luta geral da classe trabalhadora, né? Aqui, para nós, não é homem de um lado, mulher do outro, é nós tudo junto. E só seremos livres quando todos e todas formos livres. Nalu, seguindo aqui na nossa prosa, fala para nós um pouco, né? A gente sabe que o mercado do trabalho mudou muito nesse último período, né? O Uber, é muito terceirizado, o Brasil, né, tem mais de 50% dos trabalhadores e trabalhadoras que são informais. Então é uma outra realidade, né, da situação da classe trabalhadora. Como é que estão as mulheres nessa conjuntura atual do mundo do trabalho? Quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres? A relação das mulheres com o mundo do trabalho, ela é fundamental para a gente pensar por onde tem que passar a nossa luta e por onde nós temos que pensar as transformações. Uma primeira questão, que o feminismo foi quem trouxe, né, para o debate público e visibilizou que o trabalho não é só aquele trabalho que a gente realiza na fábrica, no comércio, na escola, mas é também aquele trabalho que a gente realiza na casa, no quintal, trabalho doméstico de cuidados, né, mas também o trabalho para o autoconsumo, para produzir os alimentos que a gente precisa. Na sociedade capitalista, atuou com uma forma de visibilizar essa parte do trabalho doméstico de cuidados como trabalho. É como se isso fosse uma obrigação natural por ser mulher. O feminismo trouxe essa dimensão, mostrando não só o que significa isso em termos de quantidade de tempo das mulheres, mas também de como isso tem uma conexão com a exploração capitalista, que ao se desresponsabilizar desse trabalho também diminui os salários, né, ou diminui aquilo que ele deveria pagar de salários, ou mesmo diminui a pressão por políticas públicas e assim por diante, né? Para a gente entender o tema do trabalho, a gente tem que estar olhando a divisão social, né, que é o tema da classe, a divisão internacional, mas também a divisão sexual e racial do trabalho, né? E a divisão sexual do trabalho, além de fazer essa questão de colocar que nós mulheres somos destinadas ao trabalho reprodutivo, como se o trabalho salariado ou por renda não fosse algo para nós, né, que nós estamos ali por acaso, que deveria ser os homens os provedores, que sempre foi um mito, porque nós mulheres sempre trabalhamos tanto na casa como na produção, né? Seja no campo, seja na cidade. Mas a forma como o capitalismo estruturou isso foi, de um lado, empurrando nós mulheres para essa responsabilidade do trabalho doméstico de cuidados, e de outro lado, sempre separando o que é trabalho de homem e o que é trabalho de mulher e tratando de forma desigual. Então, com isso, sempre historicamente, nós mulheres estivemos nos trabalhos mais precarizados, né, informais, sem direitos, e isso se agravou muito nesses anos de neoliberalismo, quando o neoliberalismo coloca como uma das suas principais questões diminuir a proteção ao trabalho, diminuir os direitos, né? Colocar sempre essa dimensão do livre mercado, né? Então, o que nós temos hoje é uma realidade de precarização do trabalho, mais do que precarização do trabalho, de precarização da vida, onde nós mulheres, e aí as mulheres negras, como a gente já disse, estamos nesses trabalhos mais precários, mais mal remunerados, o que a gente vê também
também tem um esforço grande das mulheres para estudar, para adquirir novas habilidades nessa busca de alterar essa situação. A gente vê que é o esforço das mulheres no campo, na produção coletiva e também nas experiências, como as experiências de economia solidária, da presença das mulheres, buscando também outras formas de organizar o trabalho. E eu acho que tem uma outra questão que é importante trazer, quando a gente pensa essa dimensão que eu estava falando lá do início, do trabalho como central para organizar a vida, né, e que tem que articular essa dimensão do trabalho doméstico e de cuidados como parte do que a gente chama da reprodução da vida, com o que se chama produção, né, e pensando justamente que produção e reprodução estão integrados. Então a gente pensar também como é a partir da experiência das mulheres que nós temos desenvolvimento de muitas atividades comuns, né, como as cozinhas comunitárias, como os mutirões, que também vai nos dando elementos de pensar como que a gente deve reorganizar a nossa sociedade para articular essa dimensão da inter-relação da produção e da reprodução, né? Então, os desafios são imensos, mas são desafios que não passa só para a gente como melhorar a situação das mulheres no mercado de trabalho. São desafios de reorganização do mundo do trabalho, de reorganizar como a gente pensa a produção e também como é que a gente pensa essa dimensão da reprodução, que é o trabalho doméstico e de cuidados, né? E por último, Nalu, vamos falar um pouco da onde os nossos pés, do chão onde os nossos pés pisam, né? Queria ouvir de você um pouco quais são os desafios específicos das mulheres camponesas no nosso continente, a pátria grande latino-americana. Pensar as particularidades das mulheres que vivem no campo na América Latina é extremamente importante. Por um lado, nós temos uma situação na nossa região que tem muitos países, como o Brasil, Argentina e tantos outros, muito marcado pelo monocultivo, pelo agronegócio, e, portanto, pela expulsão dos camponeses e das camponesas das suas terras. E, por outro lado, nós temos ainda países com uma população camponesa e indígena bastante grande, né? As mulheres do campo vivem, né, as problemáticas históricas do patriarcado, dos costumes tradicionais, das imposições, mas ao mesmo tempo numa dinâmica de avalanche capitalista e de ocupação dos seus territórios, devastação das florestas, contaminação dos rios, mineração, né? Então a destruição mesmo dos seus meios de vida e com isso inclusive trazendo mais dificuldade da produção de alimentos e da sustentação da vida mesmo, mas também mais violência, mais militarização, tudo que a gente conhece. Mas também tem um outro elemento que é justamente a resistência, a força das mulheres em todos esses processos, em todos esses países, na defesa dos territórios, das florestas, das águas, contra as sementes transgênicas, contra os agrotóxicos. As mulheres estão como protagonistas, né, dessa luta e, ao mesmo tempo, garantindo conhecimentos ancestrais, as relações na comunidade e muito envolvidas com práticas agroecológicas que realmente pensam uma agricultura e uma produção de alimentos saudáveis e num contexto que as mulheres são a maioria das que produzem alimento, né? Obrigada, Nalu, que linda prosa, né? Aprendemos muito, sempre aprendemos muito, né? Super bom te ouvir, Nalu. Obrigada pela generosidade, pelo carinho e pelo comprometimento, né? Essa parceria de longos anos para ajudar nós a construir essas bonitas jornadas do 8 de março, não só com o MST e com a marcha, mas com todo o campo popular do Brasil. Um abração em você. Isso aí, Nalu, nos vemos dia 8. Gente, vamos seguindo o nosso bloco, né? Nosso bloco na rua do nosso podcast Internacionalizemos a Luta. Depois desse momento aqui, né, pra gente entender hoje, bora pro bloco Os Povos na História. Esse bloco, ele é muito bonito e emocionante. E hoje a gente vai falar da luta do povo palestino contra a colonização e o apartheid israelense, que, sem dúvida, é um exemplo para nós do MST.
O povo palestino a gente pode imaginar como o nosso povo sem terra, quando tem que ocupar terra, quando tem que lutar pelo direito de permanecer no seu território. E o povo palestino são mais de 75 anos de luta permanente, de resistência corajosa que inspira o mundo inteiro. E como o nosso tema, tá olhando para aquilo que a revolução será com as mulheres ou não será, nós precisamos conhecer também da história das mulheres palestinas. Elas sempre tiveram na linha de frente dessa luta e pouca gente sabe disso. Então, vocês aqui vão receber pelas palavras dessa voz conhecida da própria Cássia Bechara e da Maria Aparecida, vão conhecer um pouco da história de uma dessas mulheres. Uma jovem que poderia ser uma jovem sem terra, que 40 anos atrás ajudou a ocupar os primeiros latifúndios e fundar o MST. Como poderia ser uma jovem sem terra que está nas nossas fileiras recentemente. Então, com vocês, os povos na história. Los pueblos en la historia. Les peuples dans l'histoire. I popoli nella storia. 人民在历史长河中， Peoples in History. Os povos na história. Os que lavam as mãos o fazem numa bacia de sangue. Bertolt Brecht. 15 de maio de 1948 foi o dia determinado para o fim oficial do mandato britânico na Palestina e para a criação do Estado de Israel. A limpeza étnica planejada neste dia culminou na expulsão violenta de 800 mil palestinos e palestinas de suas terras e a destruição de cerca de 500 aldeias. É o início da Nakba, a catástrofe palestina, que continua até hoje, 75 anos depois. Nos 3 anos, a partir de maio de 1948 até o fim de 1951, cerca de 700 mil judeus migraram para o recém-fundado Estado israelense. 19 anos depois, Israel ocupou a Cisjordânia e a faixa de Gaza e começou a construir assentamentos ilegais em todos os territórios palestinos. Centenas de milhares de palestinos foram transformados em refugiados e, somados aos seus descendentes, chegam à marca de 13 milhões de pessoas, metade vivendo sob regime de apartheid israelense e limpeza étnica contínua. شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال. Menos de um ano depois do início da Nakba, em 8 de janeiro de 1949, nasce em Nablus, na Cisjordânia, Shadia Abu Hazaleh, que viria a ser uma das primeiras mulheres palestinas a participar da resistência militar após a ocupação de 67. Aos 15 anos, Abu Hazaleh se juntou ao movimento nacionalista árabe na luta pela libertação da Palestina e da pátria árabe. Estudou no Cairo, Egito, antes de retornar à Palestina após a ocupação da Cisjordânia na Guerra dos 6 Dias de 67. Lá, ela se juntou à Frente Popular para a Libertação da Palestina, organização fundada em 11 de dezembro de 1967 a partir do movimento nacionalista árabe. Shadia Abu Hazaleh organizou e liderou unidades militares femininas e se dedicou profundamente à formação e à luta política, tratando-as como parte integrante da revolução. Ela tinha firme convicção no trabalho coletivo e organizado, e enfatizou o papel da cultura, da política e da estratégia na direção da luta armada. A tenacidade e a coragem, que desafia a morte na vida de Shadia, é um símbolo da resistência e do espírito das mulheres palestinas. Shadia Abu Hazaleh caiu em 28 de novembro de 1968, aos 20 anos, enquanto preparava uma bomba em sua casa para uma operação militar contra a ocupação israelense. Ela se tornou a primeira mulher mártir da Frente Popular para a Libertação da Palestina. Hoje, seu nome está permanentemente gravado como uma líder pioneira e uma lutadora na história do povo palestino e dos povos do mundo. Seu espírito ainda brilha como uma chama inextinguível. Ela simboliza o que diferencia uma revolucionária de uma pessoa comum.
mulheres estão há muito tempo na vanguarda deste século de resistência palestina, seja atirando pedras em tanques nos levantes da Intifada, formando grupos como o Comitê de Ação da Federação Palestina de Mulheres, comandando sequestros de aviões comerciais como Leila Khaled e Teresa Lassa, ou esbofeteando soldados como Ahad Tamim, depois que seu primo foi baleado pelas forças israelenses. Essa determinação e coragem das mulheres palestinas, que estão na linha de frente da resistência ao Estado colonial de Israel, nos lembram que, de fato, é junto com todas as populações oprimidas, e neste caso o povo palestino, que a emancipação das mulheres pode ser alcançada. Por sua luta incansável contra a ocupação, mais de 15 mil mulheres palestinas foram presas pelas autoridades israelenses desde 1967. Na maioria das vezes, as mulheres são presas em casa no meio da noite, sendo espancadas e submetidas a tratamentos severos. E quando presas, são expostas a torturas físicas e psicológicas. Segundo estimativas palestinas de novembro do ano passado, há cerca de 4.550 prisioneiros nas cadeias israelenses, incluindo 175 crianças e 27 mulheres. Nós, mulheres do MST, nos levantamos em solidariedade às mulheres palestinas e exigimos a libertação imediata de todas as presas políticas em prisões israelenses. Não lavaremos nossas mãos. Bonito, né, Carla? A história dessa jovem palestina, nascida um ano depois de ter as suas terras roubadas, né, de ter as terras do seu povo roubadas, e que aos 15 anos dedica a sua vida para a libertação dessa terra. É muito bonito. Nossa, quando a gente fez o roteiro, eu e Maria, a gente se emocionou várias vezes assim, com a história dessa jovem. Infelizmente, ainda hoje, apesar dos vários avanços, a história ainda é muito contada pelos homens, né? A gente conhece vários mártires palestinos, né? O nome da nossa brigada na Palestina é de um grande lutador, né? O Ghassan Kanafani, mas a gente pouco conhece as mulheres palestinas que estiveram à frente da luta armada, inclusive, né? Em especial no início da resistência palestina. Então, muito bonito mesmo conhecer a história dessa jovem Shadia Abu Hassaleh, da Palestina. Viva o povo palestino. Viva o povo palestino. Como disse o programa, né? As mulheres do MST estaremos sempre em solidariedade e apoio incondicional à luta do povo palestino. E agora estamos indo para os nossos finalmente, né, companheirada? Já, Cássia, estamos Passa chegando. rápido demais. Eu tô adorando, porque não tô acostumada, né? Mas eu acho tão legal essa prosinha. Mas é rápido mesmo. Já estamos indo para os finalmente e vamos seguir viajando, né? Porque aqui internacionalizamos a luta, internacionalizamos as nossas experiências. E é a partir de todas essas histórias que a gente viaja junto com elas, né? Viaja junto com os nossos companheiros e companheiras e lutadores que têm aí feito essa luta internacional ao longo da história. Então, já fomos para a Ásia, na Palestina, agora vamos voltar um pouquinho para a América Latina, na Venezuela, e depois vamos lá para a África, né? Lá para a Zâmbia. Vamos ouvir agora um pouco como as mulheres na Venezuela e na Zâmbia estão se preparando para esse 8 de março, né? Carlinha, você sabe que junto com as nossas mulheres, né? Porque o MST finca as bandeiras da nossa luta em várias partes do mundo e as nossas mulheres estão juntas lutando com as mulheres da Venezuela e com as mulheres da Zâmbia. Então, com vocês, a nossa companheira Célia, da Brigada na Venezuela, e as camaradas da Brigada Samora Machel. Ao final vai ter uma surpresinha. Aguardem, porque as mulheres já disseram, a revolução vai ser com elas ou não será. Lucha sin fronteras. La lutte est sans frontières. La lotta senza frontiere. 不受边界制约的反抗。 Struggle without borders. Luta sem fronteiras. Se oye un canto de amor bolivariano. Olá, companheirada! Estamos aqui novamente falando direto da Comuna Maizal, região centro-ocidente estado Lara de Venezuela.
Sou Célia, do Movimento Sem Terra do Paraná, e estou contribuindo na nossa Brigada Internacionalista Apolônio de Carvalho. Vocês sabem que as mulheres têm um papel central na construção da Revolução Bolivariana? Aqui elas estão por todas partes, assumindo espaços de toma de decisão, espaços de poder, participando ativamente dentro das comunas, das organizações sociais. Podemos dizer que essa revolução tem cara de mulher. Aqui na Venezuela, o 8 de março tem um caráter massivo. É um espaço onde muitas mulheres se encontram para celebrar as conquistas obtidas durante todos esses anos da Revolução Bolivariana. Vocês sabiam que a Constituição Bolivariana da Venezuela está redatada dentro de uma linguagem inclusiva, onde visibiliza as mulheres como sujeito político? Isso foi produto da luta e da organização das mulheres. Outra conquista importante também são leis que defendem a vida no combate à violência, assim como espaços de toma de decisão, espaços de participação, proporcionando um pleno exercício do poder feminista. E na Comuna Maizal não é diferente. As mulheres comuneiras também se encontrarão nesse 8 de março para celebrar o seu primeiro encontro, para fortalecer o debate em torno à construção do feminismo comunal, sua ferramenta de luta em contra do sistema patriarcal no território. Como sabemos, cada momento histórico, cada contexto, cada organização social decide e elabora seu próprio instrumento de luta. Sairemos desse encontro com uma agenda de trabalho que nos proporcionará um acompanhamento contundente para incluir mais mulheres, para fortalecer a luta e para derrotar de uma vez o patriarcado. O 8 de março é o Dia Internacional de Luta das Mulheres e nós, aqui na Venezuela, nos unimos às mulheres aí no Brasil e em todas as partes do mundo. E aí na Zâmbia, companheiras, como as mulheres se estão preparando para esse 8 de março? Aqui falamos desde a Brigada Samora Machel, onde hasteamos a bandeira do MST no coração da África. Vocês precisam ver como é bonita a mobilização das mulheres aqui, com suas músicas, danças, chiteng, que é aquele pano colorido que elas usam enrolado na cintura como se fosse uma saia. E a nossa brigada aqui é uma brigada quase 100% feminina. Eu sou a Daiane, do MST Paraná. Eu sou a Beth, do MST Goiás. E eu sou a Iris, do MST Minas Gerais. E também temos um companheiro da Paraíba. Fala um oi para o nosso povo. Olá, companheiro. Eu sou João, sou da Paraíba. Estou passando para deixar um grande abraço para vocês. A participação das mulheres nas ações da nossa brigada aqui na Zâmbia é central. Elas são a maioria das nossas turmas de alfabetização e agroecologia, uma vez que as mulheres ocupam um grupo com menor acesso à educação formal no país. Apenas 10% das mulheres no país concluem o ensino médio ou superior. E se formos para a zona rural, esse dado é um pouco maior, aumentando assim a disparidade que atrasa as mulheres em termos de progresso econômico e independência em relação aos homens. Porém, elas são que sustentam a base econômica na produção de alimentos, na comercialização dos mesmos, sendo de fato mulheres arrimo da família. Logo, a alfabetização promove igualdade de gênero no país e participação na governança de um país. Junto a esse tema da educação, temos também uma ação super bonita de geração de renda com as mulheres a partir da confecção de sabão com ervas medicinais em diversas localidades aqui da capital, Lusaka. A ideia é ampliar essa ação com outras produções, sobretudo é um trabalho com a agroecologia, para que essas companheiras tenham autonomia e auto-organização política e econômica. E como em todo o resto do mundo, as mulheres da Zâmbia também estão se organizando para esse 8 de março. Várias ações estão previstas para esse momento de luta, desde a doação de alimentos em comunidades em situação de vulnerabilidade, visitas em unidades carcerárias, seminários e participação na marcha em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E nós estaremos juntas com elas nessas atividades, principalmente no seminário que acontecerá nos dias 6 e 7, junto com o Partido Socialista, onde as mulheres irão fazer o debate de gênero, saúde e cuidado da mulher na realidade zambiana, e um plantio de árvores frutíferas.
Sabemos que as nossas mulheres aí no Brasil também já estão se organizando para a nossa jornada de luta das mulheres sem terra. Estamos juntas, mesmo que com um oceano de distância. Agribusiness profits from hunger and violence for land and democracy. Women in resistance. El agronegócio factura com el hambre y la violencia. Por tierra y democracia, mujeres en resistencia. É isso aí, Carlinha. Olha que honra, gente. A mulherada lá na Venezuela e lá na Zâmbia ecoando o lema da nossa jornada das mulheres sem terra, né? Eu tô arrepiada, Cássia. Muito lindo, gente. Em espanhol, em inglês e falado ali pelas mulheres da Zâmbia, pelas mulheres da Venezuela. E agora, vamos aqui, né, Carla? Nós também honrar essa homenagem, né? Ecoando junto com todas as nossas mulheres. Vamos lá. Juntas, nos acompanhem aí também. O agronegócio lucra com a fome e a violência. Por terra e democracia, mulheres em resistência. Por todo o Brasil, mulheres em resistência na luta pela terra, pela democracia, fincando bandeira, espalhando os aromas de março, se articulando, fazendo processo de formação, né, fazendo uma belíssima jornada nesse mês de março. É isso aí, Carla. É isso aí, mulherada. Vamos colocar nossas chitas, vamos pegar as nossas foices, vamos pegar as nossas bandeiras e vamos abrir as lutas de 2023 com toda a resistência, a força e a coragem das mulheres sem terra. Essa é a que vai dar o tom do que será o nosso ano de 2023. E é com essa inspiração que a gente se despede, né, Cássia? Uma alegria, uma honra contar contigo. Um besito para a Missilene, que está em tarefa internacional. E um abraço carinhoso, cheio de aromas de março, a todas as nossas companheiras que estão em luta, que estão nesse processo de articulação do 8 de março. Obrigada, companheirada, a todos e todas que estiveram aí com a gente durante esse momento. Adorei. Carla pode me convidar sempre que precisar, porque, gente, olha, nós temos as nossas apresentadoras oficiais. É a Carla e a Missilene. Mas o nosso podcast é dinâmico que nem a nossa luta. Então, elas vão estar aí também em lutas, em outras atividades e vai ter outras companheiras. Esperamos que sempre mulheres, porque esse é um programa basicamente pensado, elaborado, produzido pelas mulheres e editado pelas mulheres do setor de internacionalismo, do setor de comunicação e também das várias companheiras dos diferentes setores que estão aqui perto de nós e com quem a gente conta. Então, gente, um abraço enorme. Missilene, mês que vem é contigo, companheira. Beijo grande, gente. Vamos lá. Nos encontramos no 8 de março. Tchau, tchau, companheirada.